Vamos lá, tem algumas questões aqui, Bernardo. Diga. Primeiro, eles perguntaram se na crise, uns alunos perguntou se na crise do governo Jânio Quadros, a questão do vice João Goulart ter viajado para a China comunista foi um fator importante. Depois a gente teve uma pergunta, por que até mesmo a UDN deixou de apoiar o Jânio? E a última é, como é que o Jango ainda conseguiu se tornar vice, mesmo se ele enfrentava tanta oposição? Sim. A primeira pergunta é pergunta sobre a viagem à China. Essa é uma interpretação que alguns historiadores fazem. Repara, não é incomum que vice-presidentes liderem missões comerciais no exterior. É algo relativamente comum, assim. O que os historiadores interpretam, na verdade, é que o Jânio escolheu o momento que o Jango estava na China para poder renunciar. E por isso haveria um impedimento aí. Bem, conta o fato dele estar na China para esse veto? Acredito que na prática conte, porque como ele estava no exterior, né, fica mais fácil de eu vetar a posse do vice-presidente, ele não poderia voltar para o Brasil. Mas acredito que haveria oposição à posse dele mesmo se ele estivesse no Brasil, não dá para fazer história do que não aconteceu. Mas se estivesse no Brasil, acredito que haveria oposição da mesma forma. Quanto à questão da UDN, a UDN para de apoiar o Jânio Quadros, especialmente a UDN do Rio de Janeiro, a UDN do Carlos Lacerda, por conta da política externa independente. Essa política externa de aproximação com o mundo comunista, sem ideologia, uma política que vai defender Cuba comunista, por exemplo. Essa política externa leva ao afastamento da UDN. E a última pergunta... A última pergunta como é que o Jango conseguiu ser vice se ele estava na oposição? Aí a resposta é uma resposta até mais fácil. Na verdade, era a segunda vez que o João Goulart já era vice-presidente. Ele foi vice-presidente do AJK e foi vice-presidente do Jânio Quadros. Acontece que as eleições para vice, elas eram separadas das eleições presidenciais. Havia eleição para presidente e eleição para vice-presidente. O João Goulart ganhou justo porque ele era uma figura muito popular, mas ele era uma figura popular entre alguns setores. Popular entre trabalhadores, popular nos sindicatos, popular nos centros urbanos. Ele não era popular para o UDN, é claro, para os grupos de elite. Para os grupos de elite ele era mal visto, mas para alguns setores ele era popular. Inclusive, ele foi eleito com mais 50% dos votos. Foi uma eleição significativa, não foi uma eleição pequena, não. Então o João Goulart, embora tivesse muitas oposições, militares, classes médias, empresários, ele era uma figura muito popular em alguns setores, trabalhadores, sindicatos. Então eram grupos que apoiavam ele aí. Tudo bem? Bernardo, antes de você voltar um pouquinho, surgiu uma questão aqui do aluno que eu acho que é importante porque o Enem trabalha com conceito. Ele queria entender melhor a diferença de esquerda e direita. Então, se você puder explicar. Claro, na verdade, essa denominação esquerda e direita é uma denominação que vem lá da Revolução Francesa. Ela vem do século XVIII. Na Revolução Francesa haviam dois grupos importantes da burguesia francesa, girondinos e jacobinos. Os girondinos eram um grupo mais conservador, mais ligado à questão da igualdade civil, por exemplo, a ideia dos direitos civis, da propriedade privada. E os jacobinos eram um grupo mais progressista, ligado à igualdade social, a mudanças sociais, reforma agrária e coisas do tipo. Na Convenção Nacional, que era uma espécie de congresso da Revolução Francesa, durante a França Revolucionária, os girondinos sentavam à direita e os jacobinos sentavam à esquerda. E aí ficou na história essa ideia, né, de esquerda mais progressista, mais ligada à questão social, e direita mais conservadora nesse sentido, mais ligada à defesa da propriedade, dos direitos civis, da igualdade civil. Então, quando eu pego o Brasil nesse momento, eu observo uma UDN mais conservadora, portanto, mais à direita. E observo um PTB mais progressista, mais à esquerda, entre vários outros grupos aí. É uma pergunta importante que a gente vai usar muito na aula de hoje. Aliás, eu já usei bastante na aula de hoje, a gente vai usar mais ainda. Tranquilo? Respondido? Então, gente, esse é o cenário que o Jango assume. O Jango assume num cenário onde ele está impedido de fazer muitas coisas. Tá? O governo Jango vai ser um governo que vai durar de 61 a 64. Lembrando a você, acabou a aula, pega a prova do Enem do ano passado, dá uma olhada nas questões do governo Jango. Importante para você praticar aí depois. O governo Jango vai durar de 61 até 64. Vai ser marcado por duas fases. Uma fase de 61 a 63, que vai ser a fase parlamentar. Nessa fase parlamentar, a gente observa o seguinte:
observa um imobilismo do presidente. O presidente, ele não tem muito o que fazer, não toma muitas atitudes significativas, visto que ele está limitado pelo fato do regime ser um regime parlamentarista. Então o presidente está meio imobilizado. A única questão mais progressista do governo Jango vai ser a continuidade da PEI, né? A Política Externa Independente. Ela continua vigorando no governo do Jango, o Jango continua a medida da política externa independente, muda o ministro, né? O ministro passa a ser o Santiago Dantas, mas a política externa independente continua vigorando aqui. Já a segunda fase do governo Jango, de 1963 e 64, uma fase curtinha, janeiro de 63 até março de 64, a fase presidencialista, aí a gente vai ver o bicho pegar no Brasil mesmo. A situação começa a ficar tensa demais no Brasil nesse momento. Por quê, gente? Ocorre o tal do plebiscito, tá? Ele acontece em janeiro de 63. Uma maioria absoluta esmagadora elege o sistema presidencialista em detrimento do parlamentarismo, né? Então o Jango volta a assumir com plenos poderes aí. E agora o Jango ele vai poder lidar com os problemas brasileiros da forma como ele gostaria. Lembra que eu falei? A inflação era problemática, o crescimento não era, no governo Jânio Quadros. No governo João Goulart, a inflação é problemática e o crescimento econômico não acontece. No governo João Goulart, ocorre o que os economistas chamam de estagflação. Estagflação, turma, é a conjunção de estagnação econômica com inflação acelerada. Então o Brasil tinha uma inflação aceleradíssima, na casa dos 100% ao ano, só para efeito de comparação. Hoje em dia a nossa inflação fica entre 4, 5, 6% ao ano. 6% ao ano hoje. Nessa época aqui, inflação de 100% ao ano, uma inflação muito alta, muito acelerada. Em conjunto com uma estagnação econômica significativa. Então o Brasil tem que solucionar isso. Tem que resolver isso e o João Goulart vai ter que tomar medidas nesse sentido. Gente, qual vai ser a estratégia adotada pelo João Goulart para solucionar esse problema? O João Goulart vai chamar um economista chamado Celso Furtado. Meus amigos aí que vão estudar para economia, vão fazer economia, é o economista mais importante da história do Brasil, o mais conhecido de todos, né, o mais celebrado no exterior. E o Celso Furtado vai elaborar um plano em 1963, chamado de Plano Trienal.